Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado aqui presentes e Sr. Ministro. Saiba também que o PSD lhe devolve as saudades e lhe deseja um desconfinamento tão rápido quanto possível e com saúde para si e para os seus, naturalmente. É natural que o Sr. Ministro, na intervenção inicial, se gabe do que fez. É natural também que a oposição o lembre do que está por fazer e o Sr. Ministro com certeza já ouviu esta frase, que as pessoas só são promovidas até ao limite da sua incompetência. Portanto, o Sr. Ministro não acha que, lá porque está a surfar em maré alta aqui ou ali, que a maré subiu porque o Sr. Ministro vai em cima da prancha. Aliás, em termos de presidência da União Europeia, o European Environmental Bureau, que é a maior rede de organizações não governamentais da Europa, eu mostrava-lhe se conseguisse mostrar, não sei se vai conseguir ver, mas eu mando-lhe, dá um resultado em 10 indicadores, apenas um resultado bom, o resto satisfatório, e 2 resultados maus da presidência. Bem, enfim, mas o Sr. Ministro veio anunciar mais coisas, dinheiro que há de vir, para, nas suas palavras, promover a transição e a sustentabilidade, o combate à pobreza, que é algo que aqui, ali e acolá, infelizmente, não se materializa. Eu gostava de começar pela eficiência energética. O Sr. Ministro tocou no tema, é de facto uma prioridade do PNEC, é uma prioridade portuguesa, cria economia nos locais, é muito importante. E o Sr. Ministro falou num programa que se pode apelidar facilmente um programa para ricos, ou seja, as pessoas que tiverem dinheiro para fazer obras, fazem as obras, recolhem as faturas, vão ao Estado, mostram as faturas, o Estado logo decide se as reembolsa, se reembolsar ótimo, se não assim fica e portanto é para quem pode de facto pagar as obras. Terá méritos com certeza, mas o Sr. Ministro que tem tanta facilidade em reprogramar à boleia da pandemia fundos do PO-SEUR para ir gastar em hidrogénio, nunca tendo explicado o valor do hidrogénio aqui no Parlamento, na sessão parlamentar, nunca tendo explicado o racional que preside essa decisão, ou seja, temos 40 milhões, é melhor gastar em hidrogénio que não conhecemos a tecnologia do que investir em eficiência energética. Nunca explicou isso também. Eu pergunto, também à boleia disto que lhe disse, vem aí um inverno. No inverno passado houve pessoas que não tinham dinheiro para aquecer as casas, pessoas que morreram de frio. Estamos a preparar este inverno ou não? E o que lhe pergunto, em primeiro lugar, é qual é o plano complementar a este plano para ricos, se me permite assim dizer, que o Governo tem alinhado com a estratégia do PRR, quando é que o vai anunciar e quais são os detalhes do mesmo. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Ministro para responder à questão colocada. Faça o favor, Sr. Ministro. Agradeço muito e fazia um pedido ao Sr. Presidente. Eu, como não tenho nenhum cronómetro e agora não posso ter, no momento em que eu estiver mais ou menos a ultrapassar o tempo da pergunta, se me pudesse fazer um sinal, ainda que sonoro, fico-lhe muito grato. Muito bem. Sr. Deputado Carvalho, de facto, não tinha saudades de poder imaginar que o senhor diria que este programa é um programa para ricos. Deixe-me que diga, 11.500 ricos em 3 semanas. O seu país é um país de ricos e, de facto, o nosso país não é assim. É um país onde há muitas pessoas que, tendo elas dinheiro e tesouraria para poder antecipar estas mesmas intervenções, sobretudo porque sabem que são pagas, repito, em 3 semanas já foram pagas, têm mesmo esta disponibilidade, porque a pobreza energética está muito para além daquilo que são as famílias pobres. Mas as famílias pobres estão também no centro da nossa preocupação e dos 300 milhões de euros que existem para a eficiência energética em edifícios residenciais, repito, em edifícios residenciais, uma parcela muito significativa, 130 milhões, são para combater diretamente a pobreza energética. Vamos então atribuir 100 mil vouchers, onde as pessoas não têm, precisamente por não terem essa disponibilidade financeira, não têm que despender o dinheiro à cabeça. Este é um processo mais complexo do que o anterior, do ponto de vista administrativo. Do ponto de vista administrativo, nós podemos lançar este com esta brevidade e fizemos-lo bem, não nos escudamos em nada, porque já tínhamos a experiência do outro programa de 4 milhões de euros que lançamos em setembro passado e que, afinal, levou a 9,3 milhões de euros do Fundo Ambiental para apoio a investimentos que rondaram os 20 milhões. Esse valor é muito significativo e muito expressivo, até porque estamos a falar, e já agora, quando o senhor disse que eu me estava a gabar, não vou mudar o verbo, esqueci-me naquilo que chamou gabarulice, de incluir a aprovação do Renovation Wave, isto é, da vaga de renovação, que foi também aprovada durante a nossa presidência e que tem uma dupla vantagem. Por um lado, a vantagem da melhoria das condições de eficiência energética dos edifícios e, em segundo lugar, de promover o emprego, chegando muito depressa
interessa a pequenos instaladores, a pequenos empreiteiros que são quem faz estas obras. Mas repito, nós ainda em julho iremos abrir o aviso para os vales de eficiência energética com uma abertura exatamente de... Sr. Ministro, atingiu o tempo da resposta. Muito obrigado. Com uma abertura para identificar e listar as empresas que estão em condições de poder fazer estas intervenções. No fundo, é a elas que nós vamos pagar. Para, decorrido um mês, final de agosto e início de setembro, nós começamos a distribuir já 20 mil desses mesmos vales a 20 mil famílias que têm que se propor, mas dentro daquelas que são as que beneficiam hoje da tarifa social de eletricidade. E por isso, repito, 100 mil vouchers num prazo que nós estimamos de 3 anos, mas que pode ser encurtado se tiver sucesso, são um combate direto àquilo que é a pobreza energética em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Carvalho, faça o favor de continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Sr. Ministro, pelas respostas. Eu queria também colocar-lhe uma preocupação que tenho a respeito dos leilões. Nesta sessão legislativa parlamentar tive a oportunidade de alertar várias vezes vários aspectos a respeito dos leilões. Uns foram mudando e positivamente, já considerámos isso positivo, mas não estava à espera e não lhe conhecia desportivamente esta regra de mudar as regras depois do jogo ter acabado. Eu percebi que o Sr. Secretário de Estado, o João Galamba, tem um incentivo para todos os promotores que tenham ganho leilões de energia solar, agora têm um incentivo que é transformar um período de testes, no fundo, em português, um período de alguns dias, um curto momento para ver se os cabos estão bem, perdoa-me o português mais coloquial, transforma num ano, um período num ano, em que, já agora, por causa do mercado estar a 80 e 90 euros, estas pessoas que o Sr. Ministro se gabou de virem dar o preço mais baixo do mundo em produção de energia solar, agora vão poder vender a preços de mercado a 80 e 90 euros. Eu queria fazer 2 perguntas ao Sr. Ministro. A primeira é se foi uma empresa ou um grupo de empresas que solicitou este apoio ao Ministério ou à Secretaria de Estado. E em segundo lugar, o que é que o Sr. Ministro, em termos de concorrência e de transparência, que definem o processo de leilão, diz às empresas que ficaram em segundo e em terceiro lugar, que se calhar tinham licitado novamente se soubessem que as condições iam mudar? Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para um tempo de resposta estimado em 1,5 minutos, essencialmente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao Sr. Deputado, quando foi feito o leilão, e as regras do leilão mantêm-se em absoluto durante os 15 anos em que, a partir do momento em que acaba o período de testes, quando foi feito o leilão, ninguém esperava que houvesse uma pandemia. E a pandemia teve consequências várias. Uma delas foi o aumento do preço dos materiais em cerca de 20%. E, objetivamente, sim, algumas empresas nos dirigiram, não a pedir coisa alguma, mas simplesmente a dizer que a rentabilidade dos seus investimentos podia mesmo sofrer com este aumento desses 20%, admitindo mesmo algumas delas que poderiam ter que desistir do seu investimento. E nós queremos mesmo que estes investimentos sejam feitos, são essenciais para baixar o preço da eletricidade, são essenciais para cumprirmos a nova meta de 80% de eletricidade a partir de fontes renováveis em 2030. E aquilo que nos foi dito foi muito simples, foi todos os que conseguirem antecipar os seus investimentos durante esse período de antecipação anterior, no fundo, à data em que estavam obrigados, e que não mudou, à data em que estavam obrigados a ter o seu empreendimento concluído, poderão vender eletricidade a preços de mercado. Com isso estamos a antecipar investimentos, Sr. Deputado, com isso estamos a antecipar a introdução de renováveis, com isso não estamos a mexer em nada no mercado e, sobretudo, nós queremos é que estes investimentos se façam e depressa, porque sabemos bem aquilo que os portugueses já teriam poupado se eles já estivessem concluídos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem novamente a palavra o Sr. Deputado Carvalho. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. É curioso, Sr. Ministro, que eu lembrei disso. E se houver uma pandemia e se houver algum cataclismo, porque os leilões são feitos com todas as condições, Sr. Ministro. Eu lembrei disso e não quis saber. Mas obriga-me a fazer uma pergunta que eu não queria fazer, que é quais foram essas empresas que fizeram essa solicitação? Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. 20 segundos de pergunta.
Sr. Deputado, não reuni com essas empresas e não lhe sei dizer, serão certamente entre as empresas e o nome é público que concorreram a esses mesmos leilões. Eu não recordo do que é que Vossa Excelência me lembrou e, de facto, não me recordo, menos me recordo ainda de Vossa Excelência me ter avisado para a existência de um cataclismo. Soubesse eu que Vossa Excelência era uma pitonisa e admitiria a possibilidade de o consultar algumas vezes. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Carvalho. Faça o favor. Sr. Ministro, eu depois peço-lhe então por requerimento o nome das empresas e mando-lhe então o vídeo da audição parlamentar em que eu lembrei disso. Isto, Sr. Ministro, é só falta de pulso. É ser fraco com os fortes ou forte com os fracos, porque o Ministério e a Secretaria de Estado podia perfeitamente ter chegado ao pé destes senhores e dizer: os senhores concorreram ao leilão, as condições são estas, aceitaram pagar esse preço, vendem este preço e acabou. Não andavam com subterfúgios para ganharem mais. Esta é a opinião do PSD. Queria também questioná-lo a respeito do licenciamento. Eu trouxe isto no debate setorial sobre política do ambiente e climática. A incorporação de renováveis está no sítio onde o PSD a deixou, 30,5% a 30,6% em 2019, e existe um marasmo burocrático para licenciar parques de produção de energia. O Sr. Ministro, na discussão do Orçamento de Estado, veio prometer que passava, inclusive, a DGEG em Instituto Público, para que a DGEG tivesse mais capacidade, para que este marasmo burocrático entre DGEG e CNF, câmaras municipais, CCDRs, que são uma verdadeira perda de tempo para muitos investidores, prometeu que ia resolver isto e investir nisto. Eu gostava que o Sr. Ministro me dissesse uma de duas coisas, porque da última vez, tanto o Sr. Ministro como o Sr. Secretário de Estado ignoraram isto. Se me diz que tem um plano para desburocratizar o licenciamento de parques solares, parques renováveis, de produção renovável, ou se então admite que há uma cativação a essa sua governação. E, se admitir a cativação, conte desde já com o PSD para interceder em seu auxílio junto do Sr. Ministro das Finanças para que deixe de cativar as suas promessas em Orçamento de Estado, para que possa, de facto, poder tentar governar. Aqui estaremos para isso. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça a favor, Sr. Ministro. 1 minuto e 50, sensivelmente, tempo de pergunta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carvalho, eu confesso que não me recordo de eu ter ouvido a falar dos leilões. Recordo-me, sim, de ouvir, por exemplo, o Presidente do seu partido a falar dos leilões e a ser contra. E a ser completamente contra. Isto é, o mecanismo proposto pelo PSD era um mecanismo de um mercado que funcione e ninguém tem nada que se apropriar daquilo que é o sobreganho que resulta da existência de leilões. Esta era a posição do PSD. A posição do mercado que funcione, não queremos leilões nenhuns. Se Vossa Excelência teve posição diferente, confesso não me recordar. O Sr. Deputado certamente não tem a noção do que é uma diferença de 3% na incorporação global de renováveis no cômputo global da energia. Não tem mesmo noção do que isso é. Nós chegamos aos 34% do ano 2020, ultrapassamos a nossa meta, que deixe-me que lhe diga, eram muitos, quando eu e o João Galamba assumimos esta responsabilidade, todos os relatórios diziam que nós não íamos chegar aos 32%, que era a meta para 2020. Pois não só chegamos, como ultrapassamos, chegamos a 34%. E se tem continuado a política de Vossas Excelências, não sei onde é que estaríamos. Você diria que entre 30 e 34 é quase nada, entre 30 e 34 há uma enorme diferença. Sr. Deputado, o desburocratizar o licenciamento significa o quê? Significa fazer o acompanhamento de projetos que são lançados por nós, não deixando de criar uma expectativa em sede de leilão, sendo que cabe a cada um dos investidores a escolha do local onde vai concretizar esse mesmo projeto. E estes projetos, alguns deles pela sua grande dimensão, obrigam a maior cuidado ambiental. O licenciamento tem sido feito, Sr. Deputado, com toda a naturalidade. Cerca de metade dos projetos do primeiro leilão estão licenciados. Já vários têm até estudo de impacto ambiental, aliás, DIA aprovada, e aquilo que nós fazemos é criarmos um grupo de trabalho para, sem em momento algum bolir ou facilitar com as regras ambientais ou os instrumentos de gestão territorial que existem, garantir que há alguma agilidade do nosso lado neste mesmo licenciamento. Para ter uma ideia, colhendo sempre os privados os terrenos onde querem fazer... Sr. Ministro, peço desculpa, está a ultrapassar largamente o tempo de... Gero como entender, obviamente, não é?
Mas está a ultrapassar largamente o tempo da pergunta. Aquilo que nós estamos neste momento a desenhar é à volta de cada ponto de ligação que resultou do segundo leilão, quais são as condicionantes que existem, onde é que estão os principais maciços florestais, para que ninguém queira desenvolver projetos nesses locais. Com licença. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem novamente a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, é do meu conhecimento, o Sr. Ministro terá mais capacidade de confirmar do que eu, que os leilões necessitam de uma autorização prévia da DGCOMP. Há de ver no Ministério por que governo é que esse pedido de autorização foi assinado e que secretário de Estado é que assina, e se não é um secretário de Estado do PSD. Acho que quanto a leilões estamos conversados. Deixámos-los prontos para si. E quanto aos 34% de incorporação de renováveis, eu acho genial, porque o Sr. Ministro passou um ano a dizer que o PSD só lê títulos dos jornais e agora chegou a sua vez. Quer dizer, vai-me dizer que o ano que conta é este ano em que houve menos quase 20% de consumo de gasóleo e de gasolina, de combustíveis fósseis, que isso é que, obviamente, subiu a incorporação de renováveis. Claro, gastaram-se menos combustíveis fósseis, muito menos combustíveis fósseis. Quer dizer, dizer-me isso, enfim, olha, não estava mesmo à espera. Eu queria fazer-lhe umas últimas questões sobre o autoconsumo, que é também uma prioridade, em que o Governo, mais uma vez, tem isto sintomático. É o primeiro a dizer que legislou, foi o primeiro a transpor a diretiva das comunidades de energia e, por este andar, vamos ser os últimos a tê-las, porque elas não aparecem. Aliás, os megawatts renováveis não aparecem, só aparecem mesmo nos jornais. E todas as pessoas com quem o PSD fala, que querem fazer comunidades, dizem que têm um bloqueio, que a legislação bloqueia, que há muitos entraves, que há muitos roadblocks, e isto que podia trazer as pessoas para junto da descarbonização, aproximar o consumo da produção, não tem um empurrão do Governo. O hidrogênio tem empurrão do Governo. As comunidades de energia não têm. Eu queria perguntar ao Sr. Ministro porquê, porque a solução disto do Sr. Secretário de Estado, João Galamba, é um desconto no CIEG para quem fizer as comunidades de energia ainda este ano durante 7 anos. Portanto, mais uma vez um desconto para ricos. Ou seja, quem tiver dinheiro para pôr um painel solar na sua comunidade tem um desconto no CIEG. A Dona Rosa, o Sr. Manel, que não têm dinheiro para aquecer a casa no inverno, continuam a pagar o CIEG, o que é genial do ponto de vista da equidade social e territorial. Mas, voltando atrás, quando é que há um empurrão às comunidades energéticas, Sr. Ministro? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faça o favor, tem 1 minuto e 2 segundos para as respostas às questões que possam ser colocadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por dizer ao Sr. Deputado que 34% são mesmo 34%. Não sei que outro valor é que queria que eu lhe desse. Foram mesmo 34% quando, a manter-se o ritmo que vinha do PSD, nunca teríamos lá chegado e, de facto, aumentamos muito aquilo que é o valor. O cataclismo para Vossa Excelência só funciona num sentido, não funciona para tudo aquilo que é, de facto, a interferência que tem com a vida que todos temos. Ao Sr. Deputado, sobre aquilo que os leilões mereceram um comentário à atual liderança do PST, que do ponto de vista energético é certamente muito menos esclarecida do que era quando o engenheiro Jorge Moreira da Silva tinha esta responsabilidade, é mesmo aquilo que eu já disse. Os senhores eram contra os leilões quando eles foram feitos, os senhores eram a favor de mecanismos simples de mercado e cada um vendesse a eletricidade ao preço que o mercado ditasse, inibindo que a eletricidade pudesse baixar e com isso houvesse uma apropriação desse ganho por parte do comum dos consumidores, que vai ser muito relevante para aquilo que será a inibição do aumento do preço da eletricidade já no próximo ano. Em relação às comunidades de energia, não posso deixar de recordar também o óbvio, é mesmo como aos 34%, Sr. Deputado, é quem as criou fomos nós. Vossas Excelências não as criaram. Fomos mesmo nós que as criámos e elas estão mesmo a começar a desenvolver-se no país, a escalas muito diferentes, onde sobretudo é nas zonas industriais que elas estão a aparecer, mas também, olha, quase à escala de uma cidade como é a cidade do Porto, e onde no âmbito dos 600... Desculpa, Sr. Ministro, está ultrapassado o tempo que estava destinado para a intervenção, mas faça o favor de concluir. Temos verbas para apoiar essas comunidades energéticas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado Hugo Carvalho ainda tem 40 segundos, sabendo que o Sr. Ministro já não tem tempo de resposta. Faça o favor. Deixo um comentário, muito obrigado, Sr. Presidente, deixo um comentário, porque eu no caminho para o Parlamento vim mesmo muito atento e não encontrei nenhum outdoor do PCP nem do Bloco de Esquerda a dizer que tinha descido o IVA da eletricidade e como normalmente são eles que avançam estas notícias,
fiquei preocupado e vim atento, mas foi mesmo o Secretário de Estado da Energia que deu uma entrevista ao Jornal Negócios sobre o aumento dos preços. O Sr. Ministro terminou a sua intervenção com o aumento dos preços dos combustíveis, mas o Sr. Secretário de Estado começou a semana com, e cito, é possível que não haja um agravamento para os domésticos e para os eletrointensivos, talvez também não. Portanto, é possível que não, ou é possível que sim. Deu uma entrevista um bocadinho a ver se pensam em fazer qualquer coisa sobre isto um dia destes e, portanto, quer dizer, não vale nada. E, portanto, a pergunta que se impõe, o Sr. Secretário de Estado terá a oportunidade de a responder é: consumidores intensivos são os mais afetados pela escalada de preços. Como é que ajuda? Quando é que ajuda? Vai ou não a Bruxelas? Precisa de autorização? Como é que faz? Diz que vai pensar, mas exige-se mais, porque isto, comentar é uma coisa, ser Secretário de Estado é de facto outra. E depois no IVA, eu vim com esta atenção especial, mesmo para terminar, Sr. Presidente. Sr. Deputado, faça favor de terminar. Terminando, Sr. Presidente, é a única questão, se no IVA já tem autorização das finanças e se nas concessões de baixa tensão, prolongou o grupo de trabalho, gostávamos de saber resultados do trabalho do grupo de trabalho, até o temos discutido aqui no Parlamento, e como é que garante que também aqui não vão aumentar custos para os consumidores? Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.